Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser a legislação esportiva. E para debatermos, temos as presenças do advogado, professor e também procurador do município, Martinho Neves de Miranda, além também do deputado Julianelli. Vamos a um tema muito importante. O Brasil tem avançado na legislação esportiva e a Lei Pelé foi alterada algumas vezes. Ano passado foi criado o Profut, que refinancia a dívida dos clubes. Deputado, eu vou levantar essa bola para o Martinho Neves Miranda, que é professor, é advogado e procurador do município, militante também na Justiça Desportiva, conhece sobre o assunto também. Tem avançado mesmo na legislação esportiva, por exemplo, Lei Pelé, Profut? Qual é a tua opinião, Martinho? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Rui. Realmente, Rui, a gente tem um avanço lento na legislação esportiva desde a Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela previu a autonomia das entidades esportivas, houve uma mudança radical da legislação até então em vigor, porque a legislação é uma legislação de cunho ditatorial. Então, a Constituição democrática mudou esse panorama. Sobreveio, então, a famosa Lei 9.615, que é a Lei Pelé, de 1998, e nós temos... Só que essa Lei Pelé ela foi muito modificada. Nós tivemos 80% dos artigos da Lei Pelé já foram modificados. Desde que foi criada em 98? Desde 98, por 9 leis. Ou seja, você tem uma média de uma lei a cada 2 anos. E, basicamente, todas essas mudanças da Lei 9.615 versam sobre governança corporativa. A questão é, por que tantas mudanças e o esporte brasileiro continua com mácula de tantos casos de corrupção, de recursos? Por força do fato de que não há fiscalização. Quer dizer, não adianta você prever medidas de transparência, de boa governança, de boa administração, se você não tiver uma forma de fiscalizar isso. Então, e aí vem se sucedendo várias legislações tentando remar nesse sentido, que ainda são precárias. O Profut é mais uma, também com outros problemas na própria lei, porque não vai a fundo nesse papel de fiscalização das entidades esportivas. Então, a gente fica meio sempre que navegando contra a maré, né? É um problema relativamente fácil de se resolver, mas por força de uma interpretação equivocada do princípio da autonomia das entidades esportivas, dizendo que elas podem tudo. É o artigo 217, 217, da Constituição? inciso 1, se criou uma teoria de que não se pode fiscalizá-las. Isso não é verdade, porque a Constituição ela diz expressamente, por exemplo, que dá autonomias às universidades. As universidades têm autonomia e nem por causa disso elas podem deixar de ter o seu registro cassado no MEC se não cumprir com as exigências do Ministério da Educação. Os partidos políticos, a mesma coisa, né? Os partidos políticos, eles também têm autonomia e também podem ter o seu registro cassado se, por exemplo, receberem recursos do exterior. Então, por que com o esporte é diferente? Né? Pois é. Deputado, esse tema levantado e que foi explicado pelo Martinho, quer dizer, de 98 até agora foram 8 modificações na chamada Lei Pelé. Mas o ponto que o Martinho falou, o ponto central, é que falta fiscalização. E aí? Esse é o mesmo problema, professor, de todos os códigos de leis do Brasil. Eles são aprimorados a cada ano e com certeza com excelentes ideias, mas se não houver a correspondente fiscalização, aquela lei se perde. Isso acontece com a lei, com a própria Constituição Nacional. Se você não tiver fiscalização de quem tem que fiscalizar, não vai adiantar. Agora, por que será que isso acontece? Porque se sabe elaborar a lei, né? Tem os legisladores, e não se coloca o determinado órgão, né, para poder fiscalizar, há algum interesse por trás, então. A fiscalização é absolutamente necessária, mas ela afeta interesses de pessoas e entidades importantes, as federações nos vários esportes, as federações esportivas dos vários estados. Então é preciso, para resolver o problema, atacar de frente essa situação. Nós precisamos ter órgãos fiscalizadores se queremos melhorar o futebol. Eu faço um paralelo com a política atualmente. O descrédito da política hoje vem em função de quê? De não cumprimento das leis.
As leis existem para regulamentar as várias ações políticas. A partir do momento que elas não são observadas, estamos nessa situação que as eleições mostraram agora, né? O descrédito em relação à classe política. Vale também para o futebol. Tem solução, Martim? Você que entende bem dessa matéria? A solução tem, Rui. Infelizmente, a legislação hoje, o que ela fez? Eu me lembro até de uma história de 450 anos antes de Cristo, a cidade de Esparta. A democracia começou em o não e o sim para decidir determinada coisa. Quem ganhasse é quem gritasse mais alto. No esporte brasileiro, a gente tem visto isso. Quer dizer, ganha muito quem está gritando mais. E tem gente que adora gritar. E não que em Assembleia Geral de clube, tudo mais, confederação. Então, esse grito aí da autonomia das entidades esportivas, elas não são colocadas no mundo à parte, né? Elas não têm que ser colocadas numa jaula para horror dos passantes, como se estivesse no zoológico. O esporte ele convive dentro das normas sociais como qualquer outro segmento social. Com certeza. Então, hoje em dia, qual é o panorama que nós temos? Se deixou o processo de fiscalização das entidades para as próprias entidades. Quer dizer, isso é um erro crasso. O que nós temos? Então, temos dirigentes desqualificados, porque são associações sem fins lucrativos, e sendo associações sem fins lucrativos, não existe interesse em pessoas profissionais participarem do processo de gestão. Eu já ouvi muito dirigente, inclusive, deputado, cortando aqui rapidinho o Martim, dizer o seguinte, que é um cargo de sacrifício. Eu não entendo como é que o sujeito pode ir para um cargo de sacrifício sem ser remunerado, tem que pagar luz, gás, telefone, condomínio, alimentação, e é um cargo de sacrifício. Como é que isso pode ser um cargo de sacrifício? O sujeito vai ganhar da onde, nesse cargo de sacrifício? Olha, Rui, eu vou mais longe. Isso há muitos anos atrás foi até uma eleição de um presidente do Flamengo, em que se falou que se gastaram milhões de reais para eleger um presidente para um cargo não remunerado. Pois é, então, cargo de não sacrifício. Tem lógica, entendeu? Você gastar milhões de reais para se eleger para uma função não remunerada, né? E aí, Martim? O meio ambiente, ele é propício para a captação de determinado tipo de pessoas. Quer dizer, se você tem um ambiente profissional que remunere bem, você vai atrair pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho. Claro. Agora, na medida em que você tem um ambiente amadorístico, não profissional, com estatutos antigos, com processos eleitorais obtusos, qual é o tipo de pessoa que vai querer entrar nesse tipo de processo para não receber, pelo menos oficialmente, né? Então, esse processo de estruturação da fiscalização está errado. As entidades são associações sem fins lucrativos, mas movimentam milhões. Boa parte das federações opera em regime de monopólio. Não nos esqueçamos de que os casos da FIFA, por exemplo, foram pelo fato de operar em regime de monopólio, porque eles têm o direito único e exclusivo de negociação dos direitos de transmissão, que é aí que começaram a ter esses problemas. Que são milhões e milhões de dólares, né? Em regime de monopólio. Exatamente. Quer dizer, o Comitê Olímpico Internacional é o único detentor dos direitos de transmissão dos eventos olímpicos, né, dos patrocínios. Quer dizer, toda entidade, o deputado sabe muito melhor do que eu, toda entidade que opera em regime de monopólio, ela tem que sofrer um regime de fiscalização maior, porque a possibilidade do cometimento de fraude de ilegalidades aumenta. Mas no Brasil, infelizmente, a gente não está tendo isso. A gente está continua mantendo nos próprios órgãos internos o poder de fiscalização. E não raro, os órgãos de fiscalização são Conselho Fiscal, que quase sempre é eleito da mesma chapa da diretoria administrativa. Da atual diretoria, é verdade. E aí não tem jeito, né? Agora, com a lei de responsabilidade do futebol em vigor, desde o ano passado, os clubes, as federações e a CBF, elas tiveram que se adequar. Para conseguirem aderir ao programa do refinanciamento da dívida com 240 meses ou 20 anos com desconto, os estatutos dos clubes e das entidades sofreram alterações. Os dirigentes só poderão concorrer a uma reeleição, responsabilização pessoal dos cartolas na gestão dos clubes, limite de gastos em 80% da receita total com o futebol, proibição de antecipação de receita para futuros mandatos, só se pode antecipar 30% do primeiro ano seguinte ao fim do mandato, e a obrigação do pagamento de impostos e salários em dia. Martim, nesse tema,
Acho que foi um avanço, sem dúvida é um avanço. A lei ela estabeleceu mais mecanismos de transparência e mais mecanismos de sanção para quem descumprir os preceitos do Profut. O grande problema, Rui, é que é um programa feito para a União conseguir receber os seus créditos. Não é um programa feito para você moralizar o sistema de gestão no esporte brasileiro. Por quê? Esse programa só se aplica a quem adere. O Palmeiras, por exemplo, não aderiu. Então, Mas ele não pode ser fiscalizado, por exemplo, não pagar imposto já pode. Não pagar imposto sim, mas só que as regras de fiscalização da utilização dos recursos privados mesmo, isso só se aplica a quem aderir ao Profut. Então você tem um sistema absolutamente desigual no Brasil. Porque o fato de você não ser devedor hoje não quer dizer que você vai ser devedor amanhã. Sim. Se você for mal gerido, se o seu clube for mal gerido agora, amanhã você vai entrar na mesma situação dos demais. Então, a regra deve valer para todos. Se a governança corporativa é algo salutar para o esporte brasileiro como um todo, não deve ser aplicada apenas a quem vem aderir ao programa. Então, já começa o grande problema. Deputado, esse tema, como explicou o Martinho. Olha, quem empresta do governo federal tem que prestar, tem que seguir as regras. Perfeito. Isso é um ponto pacificado. Até porque o dinheiro é nosso. Até né? porque o dinheiro não é do governo. É do povo, é né? do povo, né? Então, os clubes, com muito mais razão, eu acredito, porque é um empréstimo volumoso, um grande recurso financeiro, de longo prazo. Agora, voltamos à fiscalização. É preciso que o governo, ao detectar o não cumprimento, que ele acione os canais jurídicos. Não pode passar por cima, detecta a anormalidade e começa a relevar em função de interesses políticos que a gente bem sabe nesse país. E os clubes, os presidentes de clube, eles têm uma força política muito grande. Muito. Né? Vide a bancada da bola no Congresso Nacional. Sim, sim. Que custou a ser aprovado esse Profut, né? Na verdade, então é preciso voltar ao início. A fiscalização e uma lei que seja igual para todos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva tratando da legislação do esporte, em especial do futebol, com o deputado Julianelli e também com o Martinho Neves Miranda, que é professor e advogado aqui no Arena Esportiva.